Amigos e amigas que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Sejam todos bem-vindos a este canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento para essa sexta-feira, dia 28 de janeiro. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Esse não é um vídeo de palpites, não vai te dar entradas, também não vai induzir você a fazer algum tipo de múltiplo ou bilhete pronto. Isso aqui é um vídeo sobre trade, eu trabalho ao vivo, então o que eu vou fazer aqui é te dar embasamento, conhecimento e óbvio, mesmo que você seja um punter, que você não seja um trader, que você seja um apostador recreativo, talvez com esse embasamento você consiga tirar as suas conclusões. Tudo bem? Espero conseguir te ajudar e óbvio, se você tiver mais informações do que eu tenho aqui, você pode me ajudar nos comentários, a gente vai se ajudando para trabalhar da melhor maneira possível, tá bom? Vou pedir licença primeiro para encher o meu copo de café, porque é sempre bom, tá? Enquanto isso, você pode ir se inscrevendo no canal. Beleza? Show. Bom, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde. Não começou ainda o Jogo do Brasil, vai começar já já, então eu não vou comentar sobre o que passou ontem, tá? Já vou gravar de uma vez porque eu tô ficando de idade, você sabe muito bem. Os jogos das seleções vão acabar lá por volta da meia-noite, meia-noite e meia. Eu já vou estar ali quase que roncando. E provavelmente, se eu quisesse produzir esse tipo de conteúdo aqui à noite, depois dos jogos, mesmo que eu tivesse assunto para falar por conta dos jogos que terminaram, eu poderia comentar sobre esses jogos, mas a qualidade não ia ficar tão boa porque, obviamente, eu estaria cheio de sono, tá? Antes da gente começar, eu vou te dar duas dicas. Primeiro, estamos em 2 semanas de data FIFA. É muito comum que as oportunidades sejam menores para a maioria das pessoas que trabalham de maneira mais convencional em grandes campeonatos da Europa. Se você está passando por essa dificuldade, o que eu te indico é não inventa moda, tá? Faz o básico e se for inventar alguma coisa, não esquece de ajustar a sua gestão de banca. E se você tiver com algum tempo livre, fica aqui a sugestão para você fazer o meu curso de trade esportivo. Tá aí o link no primeiro comentário fixado, ele é totalmente gratuito, você não vai precisar fazer absolutamente nada, a não ser se esforçar. Se você é daquele tipo de pessoa que precisa pagar para sentir que o conteúdo tem valor, esse conteúdo não é para você, porque ele não é pago. Então você vai e procura outra pessoa que esteja vendendo algum conteúdo. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que vai dar uma chance, que vai tentar aprender o trade de maneira correta, mas não tem dinheiro, utilize esse curso aqui, você não vai perder nada para outras pessoas que estão pagando mais de R$ 1.000 por um conteúdo que está aqui gratuito e eu garanto a qualidade, tá bom? Outra coisa, estamos numa semana de promoção da Betfair, ela está dando R$ 5 por dia para vocês que tem conta antiga e para quem tem conta nova. Dessa vez eu recebi. Eu tenho conta bastante antiga na Betfair e dessa vez eu recebi em dólar, ganhei $1, mas já é de graça, então eu recebi. Então, se você não tem conta na Betfair, utilize o link aqui embaixo, abra sua conta. E se você já tem sua conta na Betfair, utiliza o link aqui embaixo e solicita o teu bônus de R$ 5 por dia, do dia 25 até o dia 30. No caso, eu estou gravando dia 27, ainda tem 3 dias. Outra promoção que está rolando é aquela promoção do Segura Essa Bolada. Mais uma vez, eu dei uma passada aqui para ver se tem alguma pergunta legal e não tem nenhuma pergunta que me satisfaça para eu responder. É claro, é muito provável que eu não chegue na pergunta número 15, mas eu quero responder as perguntas que eu tenho um pouco mais de confiança, tá? Então, se você não sabe como é que funciona o Segura Essa Bolada, é muito simples. A Betfair vai botar uma bolada na tua mão e vai falar, meu amigo, você tem 15 perguntas para responder e você tem que dividir nos potes. Por exemplo, ó, o Bragantino de São Paulo, né? O Bragantino vai vencer a partida contra o Mirassol? Aí eu clico aqui, eu já respondi uma, estou na segunda pergunta. Aí eu tenho que dividir, né? Ou seja, eu posso responder com certeza e colocar todo o dinheiro do meu pote de um lado, ou responder não e colocar todo o dinheiro do meu pote do outro. Assim, obviamente, eu tento chegar nas outras perguntas com um pote ainda grande, ou eu vou dividindo. Pô, eu acho que sim, mas não tenho certeza. Só que, obviamente, eu vou perdendo um pouco do valor do meu pote. E, claro, se você for dividindo tudo, você vai chegar no final com quase zero. Então, a ideia aqui, o que eu gosto é de tentar pegar uma pergunta bacana para colocar tudo de um lado só, né? Mas, obviamente, é só um jogo, é só uma diversão e é gratuito. Então, se você não participa,
clica aí embaixo para você participar. Beleza? Todos os recados dados, está aqui nosso planejamento já montado, era para estar aparecendo aqui, deixa eu resolver esse probleminha. Aí, tá aqui o nosso possível back, mercado de gols, lei para a equipe em campo e vamos embora. Nessa sexta-feira, nós temos poucas oportunidades de jogos. Nas seleções a gente tem Colômbia e Peru, estou fazendo aqui a seleção já dos jogos. Colômbia, Peru e Venezuela e Bolívia são os 2 jogos de seleção que eu pretendo fazer. Temos aqui na Bélgica, eu não tenho trabalhado a Liga Belga, tá? Sendo bem sincero com vocês, às vezes eu nem sei como pronunciar o nome, porque lá na Bélgica eles falam neerlandês, eles falam francês, eles falam alemão também, se eu não estou enganado, né? E eu não sei nem como é que pronuncia. Eu estou vendo aqui que são 2 times de meio de tabela, né? O Charleroi, ou não sei se fala em francês assim, Charleroi, não sei. Está em sexto, dentro de casa é um péssimo mandante e o Sporting fora de casa é... Cadê? É um bom visitante. 6 vitórias em 12 jogos. Mais uma competição, eu não estou acompanhando, mas mais uma competição onde o visitante é nivelado por baixo. Veja só, 6 vitórias, ou seja, metade dos jogos fora de casa ele vence e é apenas metade dos jogos que ele disputou. Estranho, né? É muito estranho isso. Os times não conseguem manter uma boa pegada fora de casa. O que eu posso ajudar vocês aqui caso você vá fazer esse jogo? Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. O que eu tenho de informação aqui: primeiro a marcar 42% das vezes, só falhou em marcar em 8%, isso é bom. Parece ser um time excelente para um ambas, tá? Uma força ofensiva mediana, 1,5 gols por jogo, também sofre mais ou menos 1,5 gols por jogo. Aqui a gente já tem o Sporting sendo o Charleroi, vou chamar de Charleroi, não sei se está certo, tá? A gente já tem aqui um ataque um pouco melhor, com 2 gols por jogo, mas também uma defesa um pouco pior. É o primeiro a marcar nos últimos 12 jogos que disputou. Em 75% das vezes é o primeiro a marcar, isso é bom para quem está tentando buscar alguma coisa no Match Odds, né? E falhou em marcar em apenas 17%. Gols de bola parada. 8-5, aqui a gente tem um match engraçado aqui também, parece um jogo interessante para bolas paradas. E pelo mercado de gols, olha que interessante isso aqui. O 1,5 excelente, o 0,5 excelente e o 2,5 também vem muito bem. É uma boa pedida para quem for trabalhar. Obviamente, eu não trabalho essa liga, não sei como é que são os jogos. Eu só estou ajudando vocês aqui com algumas informações que eu tenho no nosso PDF de apoio. Tá bom? Outro jogo que a gente tem, eu estou tirando da frente o que eu não vou fazer, né, para depois a gente focar nas seleções. Nantes e Brestois, acho que assim fala, Stade Brestois ou Stade Brest. Acredito que por francês seja Brestois. O Nantes, eu não sei como é que está no campeonato francês, aqui é a Copa da França e é a 8ª de final da Copa da França, se eu não me engano é jogo único. O que a gente tem de informação aqui no nosso PDF de apoio sobre esse jogo, vamos lá. O Nantes é uma equipe que saiu na frente em metade dos jogos que disputou em casa, falhou em marcar em 36% das vezes, é um time que não marca tanto assim dentro de casa, tem um ataque mediano, uma defesa boa até, tomou uma média de 1 gol por jogo só. Já o time do Brestois, vou chamar de Brestois ou Brest, ficou... Em nenhum jogo ele deixou de sofrer gols, em todos os jogos fora de casa ele sofreu gols e ele falhou em marcar em apenas 9% dos jogos. Ou seja, é um time que puxa bastante para um ambas marcam, já o time do Nantes nem tanto. A defesa do Brest é pior do que o ataque, bem pior até. Em relação a bolas paradas, também me parece que o time do Nantes leva um pouquinho de vantagem, mas também me parece um jogo interessante para ficar de olho nos dois, tá? E o time do Brest é um time que defende muito mal os contra-ataques. Provavelmente é um time que quando está atrás do placar se posiciona muito mal nesse fundamento. E a gente tem também aqui uma possibilidade boa de um 1,5 nesse jogo, para quem vem buscar alguma coisa aqui. O 0,5 é bem tranquilo, mas 1,5 também é bem interessante. Mas lembrando, é jogo de Copa, né? Eu estou analisando aqui estatísticas da Liga Francesa. São 2 times da primeira divisão da França, eu consigo analisar isso, mas jogo de Copa é mais complicado, porque a gente pode ter um time marcando e tentando segurar o placar.
tá bom? Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, agora o que a gente não tem de apoio aqui nos PDFs, a terceira liga da Alemanha também quero dar uma olhada, são dois times muito fracos, tá? O Wolfsburg aqui que está em 19º aqui na terceira liga da Alemanha, o Freiburg, o segundo time do Freiburg, Freiburg 2, é o 11º, não vai cair, não vai subir, nem poderia, né? Os times da Alemanha que são os segundos times da Alemanha não podem subir para a Bundesliga 2, então temos aqui o Dortmund 2, o Freiburg 2, já tivemos o Bayern número 2 também. São dois times com ataques horríveis e defesas horríveis, né? Eu particularmente gosto de trabalhar gols em times que têm a defesa ruim, né? Eu prefiro às vezes, eu já comentei isso aqui com vocês, eu prefiro trabalhar times que têm a defesa ruim do que o ataque muito bom. Porque às vezes esse ataque muito bom vai enfrentar uma defesa muito boa. Nesse caso aqui são duas defesas muito ruins. O Wolfsburg dentro de casa tem 8 gols feitos, ataque ruim, contra 20 sofridos, uma média de 2 gols por jogo. Já o Freiburg, mesma coisa, fora de casa, tomou 19, uma média também parecida com 2 gols por jogo e fez apenas 4. Eu viria para esse jogo para buscar no máximo 2 gols, tá? Então isso significa que se for um jogo truncado, pode ser que as odds vão se ajeitando ali ao longo do jogo, no ao vivo, e eu tenho uma situação para trabalhar um over à frente, talvez um pouco mais cedo, aos 55, 60, normal, né? Ou, se já tiver um jogo no final, lá por volta dos 70, 75, e continuar aberto, eu tento buscar alguma coisa no limite. Não vou tentar buscar mais do que isso, tá? Pode ser que saia mais de 2 gols, mas talvez seja um cenário mais seguro buscar isso daqui. Nas seleções, vamos aqui aos nossos favoritos. Eu vou minimizar os jogos aqui que ainda não começaram. Vamos falar sobre Colômbia e Peru primeiro, que começa às 18 horas. Muito cuidado com as seleções, tem várias pegadinhas aqui que a gente às vezes não dá conta, tá? Vamos lá. Primeiro, é muito comum que os jogos das eliminatórias sul-americanas sejam mais under. Jogos truncados, muito difíceis. O ataque às vezes não é muito bom, as defesas são melhores. Mas vamos dar uma explorada aqui no time da Colômbia e no time do Peru. Primeiro, a seleção peruana, ela estava quase que em 9º, se eu não me engano, faz um tempo atrás e conseguiu uma arrancada muito forte. Não foi só bons resultados que a seleção peruana teve, também contou com resultados ruins das seleções que estavam em cima. O Uruguai desceu, o Paraguai desceu, isso fez com que, nesse momento, o Peru esteja aqui na vaga de repescagem pau a pau com a Colômbia, tá? E a Colômbia é um time que, sinceramente, nos últimos jogos, ofensivamente, tem deixado muito a desejar. Se a gente olhar aqui os jogos da Colômbia dentro de casa, olha só, foi um 0-0 com o Brasil, um 0-0 com o Equador, um 0-0 com o Paraguai, eu vou ignorar esse amistoso, e teve um 3-1 com o Chile. E esse jogo aqui já não foi, aqui vocês não estão vendo aqui embaixo, foi na Copa América do Brasil. Ou seja, nos últimos 4 jogos dessa competição que jogou em casa, a Colômbia marcou 3 gols, mas foram todos no mesmo jogo. Nos últimos 3 jogos foram 3-0. A Colômbia tem defendido bem, mas não tem conseguido marcar, tá? Já a seleção peruana, como visitante, é um time que também tem muita dificuldade de marcar. Vou puxar aqui para a base de favoritos para vocês verem, olha só. Foi um 2-0 contra o Brasil, não conseguiu marcar. Perdeu de 1-0 para a Bolívia, impressionante você perder para a Bolívia, tudo bem, a gente consegue entender o fator altitude, realmente lá na Bolívia é difícil de jogar, mas a Bolívia estava com um jogador a menos quando ganhou esse jogo e a seleção peruana não conseguiu recuperar. Perdeu de 1-0 para a Argentina, aqui até um resultado aceitável, né? E fez 2-1 na seleção da Venezuela, tá? De maneira geral, o Peru emplacou aqui uma vitória contra a Bolívia em casa, normal, 2-1 fora de casa contra a Venezuela. Depois tivemos jogos amistosos, mas nos últimos resultados aqui, ó, dá para ver que ele pontuou diretamente contra o Chile, que é um adversário direto nessa pontuação. A Venezuela é normal de vencer e acredito que a Bolívia também seja um adversário normal de vencer. Já a Colômbia, de maneira geral também, a gente tem vários empates com poucos gols, olha isso, ó. 1-1 com a Bolívia, fora de casa, né, lá na altitude. 1-1 com o Paraguai. 1-1 com o Uruguai. Esse jogo eu acompanhei. Teve mais algum? O restante eu já tinha comentado. E uma derrota, né, para o Brasil. Você vê que é um time que tem sofrido pouco gol, mas também tem marcado muito pouco. Mas qual que é o problema? De maneira geral,
historicamente, esse confronto puxa para um over. Olha que pegadinha, né? Se a gente ficar olhando só número. Como os últimos 5 confrontos entre eles, os dois, e aí, obviamente, já considera aqui Copa América, considera eliminatórias, talvez até algum tipo de amistoso, foi mais de 2,5 gols em 4. É um número expressivo, né? A Colômbia foi o primeiro a marcar nos últimos 7 dos 9 e o Peru sofreu gol nos últimos 6 jogos. Ou seja, frente a frente indica um cenário para gols, mas eu estou duvidando um pouco disso, tá? De maneira geral, contra qualquer outra seleção, a Colômbia tem nos últimos 5 dos 6 jogos, como eu mostrei para vocês, menos de 2,5 gols. A seleção peruana não perde a 5 jogos, mas aí também entra a questão de amistoso. Olha aqui, ó. Porque teve uma derrota aqui sim para a Argentina. O SofaScore atualizou enquanto eu estava falando. Parabéns. Tá aqui, ó. A seleção peruana está escrito 100 derrotas a 5, mas se eu puxar aqui, ó, são 3 jogos de amistoso. Aí é fácil, né? Na verdade, ela está 2 jogos nas eliminatórias sem derrota. Na verdade, são 2 vitórias seguidas, tá? Venceu o primeiro tempo nas últimas 4 dos 5, mas não dá para confiar muito nisso daqui, porque tem essa carga dos amistosos envolvendo isso daí, tá bom? O que eu imagino aqui? Essa cotação, para mim, de 1,60 da Colômbia, ela só se justifica pelo poderio ofensivo da seleção colombiana, que a gente sabe que tem o Radamel Falcão, que está jogando muito bem no Rayo Vallecano, o James Rodrigues, o Luis Dias, que é um destaque do caramba no Porto, e eu não sei se a Colômbia vai poder contar com o atacante da Atalanta, tá? Eu não sei se ele foi convocado, mas é um ataque muito forte, tá? Já a seleção peruana, o destaque é o Gianluca Lapadula, aquele cara que usa aquela máscara do Zorro, que joga muito bem. O Cueva tem seus dias, não é sempre que está jogando bem, mas o lado esquerdo da seleção peruana com o Trauco cruzando, geralmente é um lado muito bom, tá? Eu gosto muito do jeito que a seleção peruana geralmente entra no jogo, principalmente em casa, agora está jogando fora, mas entra com uma vontade muito grande porque precisa da vitória para poder buscar essa classificação. Com todo respeito, por conta do desempenho ofensivo da Colômbia nos últimos jogos, eu venho muito ressabiado para trabalhar gols nesse jogo. Muito, né? Talvez, se a Colômbia desencantar cedo e aí eu vejo a seleção peruana desorganizada, eu posso buscar alguma coisa para contra-ataque, porque tem essa também. Faz tempo que a Colômbia não sai na frente em jogo oficial, sem ser amistoso. E aí fica difícil você ter uma lembrança afetiva, digamos assim, desse bom ataque da Colômbia. Agora, tudo isso é no jogo. Eu acredito que enquanto esse jogo tiver 0-0, ele pode se arrastar num 0-0 e eu prefiro não mexer no mercado de gols. Agora, se eu tenho um time saindo na frente, de preferência o time mandante, que é hoje o poderio ofensivo melhor, ele sair na frente cedo, eu provavelmente vou ter o Luis Dias com oportunidade de corrida, o Radamel Falcão também. Pelo que eu estou vendo aqui, uma opção do Xará jogar, mas eu não sei se é verdade, né? E a gente tem também o Zapata como possibilidade de um homem dentro da área se ele foi convocado. Então eu esperaria, caso a Colômbia esteja na frente, para a gente trabalhar alguma coisa relacionada a gols. Tá? Não venho para trabalhar match odds com a saúde da Colômbia muito baixa, na minha opinião. Então eu vou colocar aqui, ó, Colômbia contra Peru. Faltou um acento aqui no Lômbia. E vou colocar o seguinte, Colômbia. Oh, meu Deus. Na frente. Tá bom? De preferência, para buscar esses contra-ataques com o Luis Dias pela esquerda. Se vai acontecer ou não, não sabemos. Tá? Mas eu quero trabalhar nesse cenário. Outra coisa, máximo de 3 gols. Não vou me envolver nesse jogo se esse jogo já tiver com 2-1, por exemplo. Tá? Isso sou eu, obviamente. Acho essa odd da Colômbia um pouquinho baixa, mas não porque a Colômbia não tem a capacidade de vencer a seleção peruana, mas sim porque faz tempo que o ataque não desencanta, faz tempo que não joga tão bem, tá bom? O outro jogo é Venezuela e Bolívia. Aqui,
uma seleção ruim, a outra horrorosa, né? A Bolívia fora de casa, ela é muito fraca como visitante. A gente tem a Bolívia com 0 vitórias em 7 jogos, 5 gols feitos e 21 gols sofridos. É o time que mais sofreu gol fora de casa, são 3 gols por jogo. Já a Venezuela dentro de casa marcou 1 gol por jogo e sofreu uma média de 1,5 gols. Tem uma defesa bem melhor que a Bolívia e tem um ataque um pouquinho melhor. Vamos colocar assim? Pouquinho mesmo, né? A Bolívia fez 5 fora, a Venezuela fez 7 dentro, né? Se a gente colocar os atacantes de referência, eu não sei se é essa a escalação que vai entrar em campo. A gente tem aqui o Salomão Rondon, que é um cara de bastante referência. A gente tem o Otero, que bate muito bem as bolas paradas. Isso aqui é o que eu lembro, né, de cabeça. Não são todos que eu lembro, tá? E na Bolívia a gente tem como grande destaque o Marcelo Moreno. Esse aqui não tem como fugir, é o grande destaque da seleção boliviana. Pelo alto, pelo baixo, faz bom pivô, chuta bem de fora da área também, resolve bastante os problemas, mas a Bolívia fora de casa é horrorosa. Aqui, historicamente, a gente tem um jogo de 100% de 2,5 gols, né? Os últimos 7 confrontos entre eles, jogos oficiais, Copa América, amistoso, foram mais de 2,5 gols. Eu acho que está muito ligado à ruindade defensiva, tá? A Venezuela sofreu gol para a Bolívia nas últimas 3 partidas e foi a primeira a marcar nos últimos 5 dos 7. E a Bolívia sofreu gol para a Venezuela nas últimas 14 partidas que disputou. A Venezuela vem de 3 derrotas seguidas, sofreu gol nos últimos 10 jogos e foi um mais de 2,5 nos últimos 5 dos 6. A Bolívia foi a primeira a marcar. Ô, louco! Nos últimos 5 dos 6, será que tem amistoso aqui? Ah, claro, né? Trinidad e Tobago. Aí é fácil, Bolívia. El Salvador. Aí fica mole. Aqui emendou bastante jogo em casa, ó. Ganhou do Peru naquele jogo que eu falei que tava com homem a menos. Ganhou do Paraguai, fazendo aí jus ao mando de campo com altitude. Ganhou do Uruguai, 3 vitórias muito boas. Aí emendou aqui também o Trinidad e Tobago e o El Salvador, por isso que ela está aqui com primeiro a marcar nos últimos 5 dos 6. Tá? Me parece, pela ruindade dos times, um jogo tendendo a gol. Tá? Eu também vou ficar de olho nisso daqui para no máximo uns 3 gols, pela qualidade horrorosa defensiva. Venezuela contra Bolívia. Aqui eu não vou listar, tipo assim, eu preciso de alguém na frente do placar, porque eu acho que são 2 equipes que vão dar espaço independente do padrão tático, independente do placar do jogo, mas eu quero buscar no máximo 3 gols aqui também, tá? De preferência, fica bastante de olho nas bolas aéreas. A Venezuela bate bem umas cobranças de falta e a Bolívia também tem bons homens altos para cabecear. Eu tô sentindo falta aqui na Venezuela, e eu não sei se ele é da Venezuela, acredito que sim, do Soteldo. Eu não sei se ele foi convocado. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas de forma aprofundada, se o Soteldo está aqui na escalação. Jefferson Savarino. Daniel Carrillo. Juan Hurtado, que é do Bragantino. Thomas Rincon, da Sampdoria. Não temos aqui o Soteldo, Jefferson Soteldo. Talvez ele não tenha sido convocado. Talvez esteja lesionado. Isso aqui, obviamente, é uma perda defensiva considerável para a seleção da Venezuela. Bom, acho que é isso. Então fica aqui o meu planejamento. Não venho trabalhar match odds nesses 2 jogos, por quê? Ofensivamente, a Colômbia não tem não vem me agradando tanto, tá? E a seleção peruana não seria... Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Não quero plantar nada na cabeça de vocês, mas olha isso aqui. A seleção peruana, nas últimas partidas, ela venceu a Bolívia em casa, devolveu a derrota que tinha tido fora, venceu a Venezuela fora, perdeu para a Argentina, perdeu para a Bolívia fora, perdeu para o Brasil. Não seria como critério de classificação, já que provavelmente o próximo jogo do Peru é em casa contra o Equador, não seria de todo mal um empate contra a Colômbia fora.
ok? Visto que o Equador pode perder hoje para o Brasil. Então, meus amigos, eu não duvido que se esse jogo tiver no empate, ele se arraste para um empate até o final. Por isso que eu vou trabalhar no máximo 3 gols e eu prefiro que o time da Colômbia esteja na frente para ver se esses contra-ataques vão encaixar. E Venezuela e Bolívia são duas péssimas defesas. Já vou até lembrar aqui, ó. Péssimas defesas. Inclusive, a Bolívia tem uma média de 3 gols por jogo tomado. Tá bom? Fico assim, sem inventar moda, sem criar pelo em ovo. Gestão. Eu sempre falo isso no final para vocês. Data FIFA vem e vai embora. Mantenha a sua banca e a sua gestão de banca em dia. Não inventa moda, tá bom? A gente se vê no Leitura, no Telegram, o link tá aqui embaixo. E óbvio, se você quiser me ver mais vezes, você acompanha o meu canal aqui e tem meu curso lá também com um monte de aula para você ver minha cara o tempo todo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto.